Eu tentei resumir isso ao máximo possível, mas para a gente ter uma percepção, certo? Em primeiro lugar, por que nós falamos em internacionalizar? Nós falamos em internacionalizar não no sentido de tirar o capital especificamente de um país, de uma cidade, ou de um estado, de uma cidade, e colocar no outro país. Quando nós falamos em internacionalizar, nós estamos falando em fortalecer a empresa através da participação dessa empresa no mercado mundial e, através disso, poder, de alguma forma, ao fortalecer-se, seguir aquela velha orientação dos nossos pais e avós de não colocar todos os ovinhos na mesma cesta, né? Então, quando você fala em internacionalizar, nós estamos falando em exportar e investir em outros países e, logicamente, os Estados Unidos é o primeiro país que vem à mente de cada um de nós. Quando nós começamos a falar nisso, eu acho bem importante a gente ter assim, um conceito mais moderno de como caminha a humanidade em termos econômicos, certo? O Belisário, que é um professor nisso, sabe bem de que até 30 anos atrás, quando começou a se desenvolver a ideia da globalização, esse foi o marco fundamental do crescimento do PIB mundial, aonde praticamente se buscou, através de acordos internacionais, que as nossas economias, os nossos investimentos pudessem caminhar gradualmente para uma forma que viesse a trazer benefícios para todos. Os países mais ricos procuravam desenvolver sua atividade industrial em países menos favorecidos e, dessa maneira, tinha uma mão de obra mais barata, um preço mais convidativo para poder baratear o seu custo final da produção. Esta questão bilateral ela começou a se esgarçar há alguns anos. Eu coloco aí essa navezinha, a gente vê que da União Europeia a Inglaterra decidiu sair da União Europeia. Nós vemos que no Mercosul, a Argentina, mesmo antes do falecimento do Maradona, havia saído do nosso contexto, procurando se estabelecer por conta própria. E por que começou a haver a Hungria quer sair da União Europeia? A Itália só não saiu porque ela não tinha condições de bancar o jogo, como a Inglaterra está tendo, certo? Porque, na verdade, esses acordos mundiais, isso interessa muito em termos de internacionalização e exportação, eles começaram a ser melhor utilizados, digamos assim, por alguns países, certo? E muito melhor utilizados ainda por algumas áreas econômicas, certo? Então, o que nós vimos? Nós vimos a China criando um oligopólio do Estado, em que ela passou a competir de uma maneira, eu diria até como esse chefe do CAD em São Paulo, de uma maneira desleal. Esse oligopólio passou a dominar a produção e a exportação de certos produtos finalizados ou produtos ainda como parte integrante. E, a partir dessa situação, o oligopólio chinês passou a destruir a capacidade competitiva do mundo ocidental, porque ela tinha, logicamente, o poder do Estado para exercer esse domínio, e aí passou a praticar aquilo que a gente chama em economia, em direito também, a ministra Maria Deise sabe bem disso, o que a gente chama de dumping, né? Ela passou a fazer dumping, impedindo o crescimento das empresas em outros países, porque ela tinha um preço privilegiado, não só porque tinha uma mão de obra quase escrava, como porque ela tinha o poder do Estado para manobrar os preços internos de tal maneira a ser mais competitiva, certo? Bom, esta visão é uma questão muito importante para a segunda parte que a gente vai conversar hoje o mais rapidamente possível, certo? Por que nós estamos falando dos Estados Unidos especificamente? Primeiro, porque é o maior PIB do mundo, mesmo que esse ano a gente tenha uma redução do PIB, que deveria estar já tangenciando 22 trilhões de dólares, certo? Mas nós vamos ter, talvez, uma pequena queda nisso. Mas, seguramente, os Estados Unidos vai ser o primeiro país a sair dessa situação toda, porque foram injetados no mercado americano alguma coisa em torno de 7,5 trilhões de dólares já na economia. Apenas para comparação, vale dizer que a Europa inteirinha estará injetando, inclusive no ano que vem, algo em torno de 750 bilhões de euros, né? Os Estados Unidos está injetando 10 vezes mais, e ainda deve haver suplementos nessa quantia da ordem mais entre 1 a 2 trilhões de dólares.
o que deve fazer com que os Estados Unidos injetem na economia para sair desta crise criada pelo esse vírus chinês algo em torno de metade do seu PIB, né? Isso vai representar, logicamente, uma dívida interna enorme, com algumas consequências econômicas, boas ou más, para os Estados Unidos e para o resto do mundo. Por que os Estados Unidos se fortaleceu tanto? E aí vem a primeira chamada de atenção aos senhores, por que internacionalizar-se a partir dos Estados Unidos? Primeiro que o atual governo, independentemente da gente ter simpatias ou antipatias pelo Trump, ele fez uma série de reformas que realmente atraíram a atenção do mundo, dos empresários do país e de fora. Primeiramente foi a reforma tributária, né, que todos nós acompanhamos. Os Estados Unidos tirou de 35%, que era a tarifa, os impostos das grandes corporações, e baixou para 21%. Então, qual é o país que não é atraente na medida em que você baixe os impostos de uma maneira tão significativa como foi baixado aqui? Segundo, ele transformou os Estados Unidos num país offshore, né? Na medida em que ele isentou de pagamento de impostos qualquer receita que a empresa sediada nos Estados Unidos traga de fora. Então, se o empresário aí da área de turismo do Brasil, que está nos ouvindo aí, ele abre a sua matriz aqui nos Estados Unidos, tem lucro no Brasil, e esse Brasil está conveniado com eles, eu estou dizendo, logicamente, dos países conveniados com os Estados Unidos, quando esse lucro vem para os Estados Unidos e fica numa rúbrica não tarifária, ou seja, ele não pagará imposto sobre isso, agindo praticamente como um país offshore, a mesma coisa que acontece na maioria dos países que cediam as empresas, ou sediavam as empresas americanas que estavam fora, para evitar pagarem duas vezes o imposto, uma no país de origem e outra nos Estados Unidos. E terceiro, foi feito um grande trabalho de desburocratização. Desde o início do governo Trump, ele norteou que para cada nova regra colocada no mercado, pelo menos deveriam sair duas regras antigas, ou seja, há uma desburocratização muito pontual, muito forte, e que a média acabou superando o objetivo. Nós estamos terminando esse ano de 2020 com uma queda de 3 regras colocadas em desuso para cada regra nova que entrou. Isso, logicamente, para quem é empresário, e principalmente nós, empresários que temos origem no Brasil, sabemos o quanto nos custa mantermos uma burocracia desnecessária para as questões ambientais, que foi um dos grandes pontos dele, como a parte burocrática, a contabilização e assim sucessivamente. O outro ponto que nos defendemos muito em termos de internacionalizar a partir dos Estados Unidos é que os Estados Unidos têm mais ou menos 2.000 e poucas formas de apoiar um investimento estrangeiro aqui no país. Seguramente supera qualquer outro país do mundo, são 2.300 divididos por estados, o governo federal, o município, os condados. Tá? Então, eu elenquei aí, só para deixar no ar, depois vocês vão ter isso na gravação que o Belisário vai passar a vocês, apenas alguns exemplos de formas pela qual a Flórida, apenas o estado onde eu estou sediado, oferece aos cidadãos. Isso vale para todo mundo, vale desde uma Embraer, que os senhores talvez não saibam aí, mas a Embraer, quando ela ampliou as suas atividades para Melbourne, ela conseguiu um apoio do governo que pagou durante 2 anos 50% do salário da empresa inteira. Então, vocês veem o que significa isso em salários de engenheiros aeroespaciais. Até, eu dou um exemplo menor também, que saiu pela Oxford, que é uma empresa de relógios do Paraná, que, de repente, com 8 pessoas, também se conseguiu um pagamento por 2 anos de metade da folha. E aí vai por outras coisas muito importantes, diminuição do valor da energia elétrica consumida, oferta de terrenos, galpões gratuitos, terrenos sem impostos durante um período de tempo, e eu poderia passar, talvez, alguns dias para até chegar nos 2.000 e poucos exemplos que nós temos para dar de quanto os Estados Unidos recebe bem ao empreendedor externo que vem para cá e como é que é muito mais fácil, muitas vezes, estabelecer-se nos Estados Unidos do que mudar de Manaus, por exemplo, para São Paulo. E eu reforço
só aquilo que eu disse no início sobre o crescimento econômico. Vejam, senhores, que a imprensa, sempre a imprensa, desculpem os colegas jornalistas, ela sempre divulga uns dados que às vezes não batem com a realidade. Ela dizia que a pandemia estava gerando desemprego nos Estados Unidos de 20%. Os números oficiais mostram que o número maior foi 14,7%, mas, de qualquer maneira, são milhares e milhares de pessoas sem emprego. Dos 14,7% em abril, esse índice foi diminuindo até chegar agora em outubro a 6,9%. Vejam, senhores, que caiu para menos da metade o nível de desemprego do país em questão de 6 meses, o que fortalece a ideia de que os Estados Unidos está em plena recuperação. Hoje, eu, conversando com empresários aqui, começa a faltar novamente mão de obra, porque há algumas áreas que ainda estão penalizadas, com a área de turismo e de essa área de restaurantes, etc., ainda está voltando a crescer, mas estamos seguros que vai voltar com muita força. Mas as outras áreas já começam a encontrar escassez de mão de obra, certo? Os imóveis mostram também a velocidade com que o crescimento tem feito com que esses imóveis se valorizem. Se nós pegarmos a média de valorização desses últimos 20 anos, nós tivemos mais de 20% de valorização em dólar dos imóveis aqui. Na minha cidadezinha, que eu moro em Boca Raton, na Flórida, né, os imóveis têm valorizado 7% ao ano, o que indica falta de demanda. Mais para frente, a gente vai mostrar que só a Flórida tem acrescentado 300 mil residentes por ano, o que vai fazer com que até o ano de 2030, dos 20 poucos milhões de habitantes que a Flórida tinha no início da década, nós devemos, em 10 anos, praticamente aumentar 50%, o que, logicamente, gera capacidade de compra, a necessidade de novos lugares para diversão, residências e assim sucessivamente, né? Um outro ponto que eu quero destacar é a boa relação que existe entre o Brasil e os Estados Unidos, independentemente de qualquer outra colocação. Os nossos presidentes atuais, pelo menos, são muito amigos, se dão muito bem, e convenhamos que com o Trump, em ele não conseguindo provar essa fraude que houve nas eleições e tendo que dar posse ao Biden, de qualquer maneira, os Estados Unidos tem uma parceria com o Brasil desde o Brasil se tornar independente. O Belisário, que estuda bem história, sabe que o primeiro país que reconheceu o Brasil independente foi os Estados Unidos. E lá para cá tivemos oscilações, mas sempre o relacionamento foi crescente. E há um fator que determina isso de uma maneira pungente, são os números, certo? Você vê que as importações dos Estados Unidos somam alguma coisa em torno de 3 trilhões de dólares, certo? Nós temos quase o dobro do PIB do Brasil apenas em importações dos Estados Unidos, nos quais bens de capital ocupam um espaço muito importante. Então, eu quero entrar num parênteses, Belisário, com a sua permissão, para o momento que o mundo passa como um todo, né? A China, de alguma maneira, ela acabou sendo baseada na sua capacidade de exportação dos Estados Unidos em função do déficit que a gente vai analisar mais para frente. E esse espaço enorme de produtos manufaturados que vinham da China terão que ser ocupados por alguém. E a Zona Franca de Manaus, que tem mão de obra qualificada, que tem empresários competentes, que tem capacidade de substituir em grande parte os produtos que ainda chegam da China com uma sobretaxa elevada no momento, certo? Se a gente entrar apenas para a parte de alimentos e bebidas, e novamente eu estou falando com a Amazonas, certo? O mercado americano é da ordem de 137 bilhões de dólares, certo? Se você incluir a demanda total dos Estados Unidos, nós vamos ver que há um espaço tão grande para entrar alimentos, e no caso de Manaus, do Amazonas em geral, nós temos comidas típicas, nós temos produtos especiais, e aí eu volto a dizer, a demanda por produtos naturais será aumentada enormemente, não só nos Estados Unidos, como no resto do mundo,
em função dessa guerra ecológica que se trata hoje em dia em todos os jornais. Bom, só para comparar, vejam, senhores, a importação dos Estados Unidos, hoje em dia, são 472 que vêm da China. O Brasil entra apenas com 32 bilhões de dólares. Vejam, senhores, são 20 vezes mais que o Brasil exporta. Lembremos o seguinte, quando em 2002 nós tivemos a mudança de governo e o então presidente eleito dizia de que cada produto que saía do Brasil era tirado, roubado da mesa do brasileiro, vocês devem lembrar, isso era uma plataforma eleitoral daquele senhor, eu prefiro não mencionar. Os Estados Unidos, à época, representava coisa de 26% do comércio exterior brasileiro e 73% da exportação brasileira para os Estados Unidos era de manufaturados e semi-elaborados. Ele fez um programa de sucesso, conseguiu baixar relações com os Estados Unidos para 11%, né? O que, logicamente, nos tirou a capacidade de exportação de produtos com maior valor agregado para os Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele acabou estagnando a indústria brasileira, certo? Impedindo-a de exportar por aquele câmbio absurdo, né? Que, quando ele assumiu, o dólar estava a quase R$ 4 por cada dólar, e ele baixou para 1,63, 1,58, vocês devem se lembrar bem disso, o que impedia a nossa capacidade exportadora por razões óbvias, né? Não havia como você, com 1/3 do valor em reais, produzir a mesma coisa. Enquanto isso, os outros países foram entrando dentro do mercado americano, e hoje vocês têm aí um mapa em números, né? Que, por um lado, mostra o quanto nós perdemos, e, por outro lado, mostra, dentro daquela história do africano, né? O quanto nós podemos crescer, né? A China, como disse anteriormente, sem poder entrar no mercado americano com a mesma facilidade de antes, né? Com seus produtos pelo menos taxados em 25%, e o Brasil com a sua capacidade de produzir produtos de alta qualidade e, inclusive, atraindo capital da China para, por exemplo, um complexo industrial em Manaus ou na Amazônia como um todo, de empresas que estão ávidas de colocar sua âncora em outro país fora da China, porque mesmo que a imprensa já tenha documentado o estreito relacionamento do Biden com a China, os recursos financeiros que a família dele recebeu da China e etc., ele não pode abrir mão de alguma forma, evitar que a China continue a ter um superávit de quase 300 bilhões de dólares com os Estados Unidos anualmente. Então, esta, aspas, guerra comercial, ela vai persistir. E nós, brasileiros, em particular o estado do Amazonas, tem uma enorme forma de atração desse capital para a produção de itens aí, internacionalizando esses produtos e essas empresas a partir da Amazônia, certo? Bom, quando a gente fala em entrar no mercado de exportação americano, eu não vou entrar nos detalhes, mas os Estados Unidos não é um país, ao contrário do que muitas vezes a gente tem esta ilusão pela imprensa, apenas para grandes empreendedores. Só para vocês terem ideia, 93% da exportação da Flórida é feita por pequena e média empresa, o que nos tira um pouco aquela imagem de que só a General Motors, a Ford exportam. Não. É o pequeno empresário, e isso quer dizer o seguinte: há espaço para qualquer pequeno empresário não só se estabelecer na Flórida e internacionalizar-se a partir dos Estados Unidos, como também de colocar os seus produtos aqui, desde que feito de uma maneira adequada, certo? E aí vem a grande ideia que eu quero colocar no dia de hoje. Nós temos um PIB mundial que é de 86 trilhões de dólares, do qual 21 está para os Estados Unidos, e o Brasil, se tivesse seguido a projeção, estaria mais ou menos em 2 trilhões. Parece que vai chegar, com esse câmbio, a 1,5 trilhões de dólares. Ou seja, olha, de que lado a gente quer estar? Do lado de 1,5 trilhão ou de um lado de 86 trilhões? Por quê? Porque quando você se estabelece, se internacionaliza através dos Estados Unidos, você tem que pensar em duas coisas. Uma é o suporte que o americano dá para que aqueles que estejam aqui exportem com um grande apoio do Estado, certo?
É muito diferente eu querer colocar um produto meu na Arábia Saudita, com uma audiência marcada pelo Departamento de Comércio americano, e querer colocar o meu produto na Arábia Saudita, eu tenho que bater à porta da empresa e dizendo, olha, eu sou do Brasil e tenho um produto maravilhoso que o senhor não pode deixar de considerar pelo seu bom preço, certo? Provavelmente a facilidade não só da conversa, como do peso, e como foi colocado desde o início, dos acordos bilaterais americanos, imagine agora os acordos bilaterais feitos agora com o mundo árabe em geral, como com os países asiáticos, etc. Japão, nós tivemos um novo acordo comercial com o Japão, com a Coreia, com o Vietnã, ou seja, há um espaço enorme para crescimento a partir dos Estados Unidos. E retornando ao ponto inicial, na medida que a gente fala de Estados Unidos, nós estamos falando em dois pontos. Usar o mercado americano, né, esse mercado que hoje em dia são 21 trilhões de dólares, com um poder aquisitivo enorme, da ordem de 64 mil dólares por pessoa a ano, médio, né? Mas estabelecer-se aqui para produzir o seu produto, para internacionalizar o seu produto e até para poder ter uma proteção ao seu próprio patrimônio, né? Aí a gente compara de uma maneira muito simples, mas muito efetiva. Não é apenas a Oxford, certo? A nossa empresa, mas outras seguramente conseguem a mesma coisa. Hoje você consegue fazer uma aplicação em renda fixa nos Estados Unidos na ordem de 7% ao ano. Bom, teve uma empresária brasileira que nos disse, mas no Brasil eu consigo 21% ao mês. Eu falei, bom, depende do negócio, certo? No jogo digamos, de risco, pode ser que sim, mas em termos reais, investir no mercado financeiro, não há nenhum banco no Brasil que pague 7% ao ano, e eu estou dizendo da taxa do Citibank, não estou dizendo um banco de terceira ou de segunda linha. Bom, agora, vocês imaginem quando vocês investem aqui nos Estados Unidos e fazem uma operação estruturada, colocam, digamos, $1 milhão a 7% ao ano. Aí vocês pegam esta mesma aplicação, levantam um dinheiro emprestado num outro banco a 2,8%, digamos, 3%. Você já está ganhando 4% apenas da valorização patrimonial do ponto de vista financeiro. Aí o senhor pega esses 90% que o senhor consegue emprestado e compra imóveis, né? Então, você vai comprar, usando o sistema financeiro americano, 2,7 milhões de imóveis. Então, você vai ter, digamos, não os 7% aqui da Flórida, mas 3% ao ano de valorização. Sobre 2,7 milhões, não sobre os 900 que foi investido do dinheiro que o senhor pegou emprestado em função do primeiro negócio. Ou seja, de tal magnitude, a capacidade de multiplicação dos recursos nesse país, e, como eu digo, a internacionalização é tirar dinheiro do Brasil e enfraquecer a sua base local, é ampliar os seus ganhos a nível internacional, de forma a que, efetivamente, a sua família, você mesmo, tenha uma estrutura de patrimônio fora do país que vão balancear situações meio de curva de Gauss que nós temos no Brasil, que uma hora estamos bem, uma hora estamos mal. E vocês tendo uma disponibilidade em dólar, seguramente 90% delas, em geral, vai estar disponível para você até pegar dinheiro em dólar e investir no Brasil se o momento for oportuno para isso, certo? Então, a capitalização patrimonial nos Estados Unidos é uma das formas mais eficientes, mais seguras para a defesa da família. E o segundo ponto nisso é a questão da sucessão familiar, certo? Quando você está falando na nossa legislação no Brasil, e eu sou advogado aí no Brasil também, certo? Nós temos uma série de engessamentos no processo sucessório, certo? Nós temos aqueles 50% que é do cônjuge, 25% que é dos filhos, né? E você só dispõe de 25% para fazer o que você acha que seja justo. Se você estiver nos Estados Unidos, você tem 100% disponível para fazer o que você acha justo. Dá para um colaborador que você julgou que foi importante na sua carreira, destinar à universidade, fazer uma doação para quem você quiser, deixar para o gato, o que vocês quiserem. Então, a estrutura sucessória americana ela é muito mais feita de acordo com a vontade da pessoa e muito menos de acordo com regras pré-estabelecidas, certo? Bom, eu destaco novamente a questão da China só para lembrar o espaço que nós temos assim aqui. A
China tem uma exportação que tendeu a baixar para 450 bilhões, ou seja, está havendo restrições e deverá continuar baixando, contra uma importação que ela faz dos Estados Unidos de apenas de 6 bilhões. Ou seja, esse espaço alguém vai preencher. E esse espaço pode ser preenchido ou pelo Brasil, através do Brasil, ou pelo Brasil, através de empresas que o brasileiro estabeleça aqui nos Estados Unidos, certo? Está com a Flórida sempre. Por quê? Porque, além da Flórida ser um estado muito próximo a Manaus, eu acho que é mais fácil voar de Manaus à Flórida. Se Deus quiser, agora no dia 4 voltam a ver os voos aí a partir de Manaus para os Estados Unidos e vice-versa. Mas do que ir para São Paulo, por exemplo, a Manaus é muito mais internacional e o empresário está muito mais ligado aos Estados Unidos através da Flórida que qualquer outro estado americano. E aqui eu vou dar um exemplo que eu sempre gosto de citar, a maneira de pensar do político. Nós tínhamos um governador aqui na Flórida, o Scott, que ele se reunia conosco a cada 3 meses. E toda vez ele fazia 2 perguntas, só 2. Barbieri, o que eu posso fazer para a minha empresa, para suas empresas darem mais lucro? E o que eu posso fazer para gerar mais empregos? Acabaram as perguntas do governador. Aí eu entregava uma lista para ele dos pontos que a Flórida podia nos ajudar, tirando uma burocracia, tirando uma exigência absurda, cedendo um terreno, tirando um imposto, baixando o custo da energia e etc. Ele pegava aquela lista, me pegava a lista do trimestre anterior, me respondia uma por uma, cada uma das 20 ou 15 sugestões que eu tinha dado a ele, o que tinha sido feito, o que não dava, o que estava em Washington, o que ele estava fazendo em Washington pelas empresas brasileiras. E aí terminava a conversa, a gente ia jantar na casa dele lá em Tallahassee e o assunto estava terminado. Então, a Flórida tem essa visão empresarial, essa liberdade que o empresário conta aqui de realmente ter um governo 100% privatista, friendly, como se diz aqui, com o setor privado, certo? E eu queria terminar essa pequena conversa com vocês, até para a gente começar a conversar um pouco. Nós podemos entender a entrada do John Biden como um estorvo, e realmente o será, em uma série de pontos, eu não tenho dúvida disso, mas como nosso grande relações públicas. Eu dizia há alguns anos atrás que eu nunca poderia ter contratado uma relações públicas melhor para a Oxford do que a Dilma. A Dilma fez um trabalho fantástico de expulsão do capital brasileiro que nós recebíamos de braços abertos aqui e ajudamos a se estabelecer nos Estados Unidos. Não haveria comissão que pudesse suplantar o que ela fez para que os empresários pensassem em sair do Brasil. Hoje, nós temos um Brasil que, como disse o Belisário, está com um governo realizando muito, mas que ainda, seja pela dificuldade no Congresso, ou seja porque é um país sui generis, né? Nós temos um país com 12 presidentes, um eleito e 12 togados, né? Que, de alguma maneira, legislam, trocam os ministros, não concordam com as pessoas, enfim. Nós temos 12 presidentes aí que tiram uma certa segurança do investimento externo, e o Brasil precisa do investimento externo. Nós temos 17% só do investimento feito pelo Estado brasileiro, nós somos de 25%. Isso teria que vir de fora, o empresário de fora está um pouco receoso com qual presidente ele fala, se do Supremo Tribunal Federal do momento, do vice, da pessoa que está criando novas formas de processos penais no Brasil, enfim, não importa. Não é o meu caso, não estou aí. Mas o que eu vejo, Belisário, é que nós estamos entrando numa faixa nova. Se nós utilizarmos o governo do nosso Bin, eu não vou falar Bin Laden para não dizer que eu estou sendo parcial, mas do Joy, certo? É sensacional. Se nós largarmos a indústria extrativa e entrarmos numa indústria de exploração da biodiversidade amazônica, se nós trouxermos para criar uma nova zona de produção em Manaus, a partir da biodiversidade dos produtos da Amazônia, se nós lançamos o produto Proteja a Amazônia usando seus produtos naturais, certo? Isso é um sucesso mundial assegurado, certo? Nós vamos ter um sujeito durante 4 anos
falando que nós temos que salvar a Amazônia. E a gente vai ajudar oferecendo os produtos da Amazônia para serem consumidos no mundo inteiro, do ponto de vista da biodiversidade. E do lado industrial, com esse ponto que eu estava adotando, da necessidade das empresas que saem da China encontrar uma nova base industrial, uma forma de trazermos para o nosso empresário aí da Amazônia como um todo, né? Não só indústrias de fora, como fomentarmos a produção. Eu estou outro dia falando com um empresário de São Paulo que fabrica partes de motocicleta, que começa a exportar para os Estados Unidos, porque ele consegue produzir com partes americanas um produto final mais barato que o americano, certo? Então, nós estamos estabelecendo a indústria dele aqui. Imagine se, em termos de duas rodas, se a gente começa a pensar nessas indústrias todas que estão apenas montando em fabricarem os produtos com vista ao mercado externo. Um produto no Brasil, saindo de Manaus, a gente coloca o produto no resto do mundo, a partir de Manaus, dizendo, olha, Manaus produz defendendo a sua floresta através desse e daquele produto. Eu não estou dizendo que eu concordo com essa posição do Biden, certo? Eu estou dizendo que é um momento fantástico para o Amazonas virar o jogo, fazer com que Manaus seja um grande polo, gerador de empregos de alto valor agregado, gerador de uma exportação terrivelmente estimulada, e que Manaus, Amazonas como um todo, vai ter relações públicas falando do Amazonas todo dia. Em vez disso, entrarmos apenas na área de contestação, se a gente faz um marketing disso, eu acho que é o melhor momento da virada do jogo por parte do Amazonas. Por aí eu paro. Barbieri, muitíssimo grato, excelente apresentação. Enfim, excelente, não tem nem o que comentar, muito boa mesmo, excelente. Se você me permite, nós vamos passar agora para as perguntas, tá bem? Vou franquear a palavra para perguntas. E a primeira pergunta, se todos me permitirem, já vai ser logo minha. Eu queria que você dissesse para a gente, assim, de modo muito concreto, quais são na prática, né? Na prática, quais são os caminhos para o empresário que está aqui na Amazônia e quer investir nos Estados Unidos, que quer levar sua empresa para os Estados Unidos, né? Quais são os caminhos que ele tem? Quais são os caminhos na prática, por favor? Olha, sem querer puxar a sardinha para a minha brasa, certo? Quer dizer, eu acho que a forma mais adequada é buscar, seja conosco ou sem nosco, né, uma empresa competente para fazer essa internacionalização a partir dos Estados Unidos. Porque, por mais que os Estados Unidos seja um país amplo, ele tem várias formas de entrar e várias formas da pessoa errar, né? Então, você veja a parte de restaurantes, a quantidade de empresários brasileiros na área de restaurante, particularmente do Sul, que normalmente se acham assim as pessoas mais sabidas do mundo, certo? Que vieram para cá e não se houveram bem. Porque a experiência americana é diferente. A Oxford, por exemplo, nós temos 120 pessoas que trabalham conosco. Cada uma dessas áreas, dessas 12 empresas e 10 unidades de negócio, tem um chefe que estuda todo dia o negócio. Como é que eu obtenho mais dinheiro no mercado de capital? Como é que eu invisto meu dinheiro na área de imóveis que vai me dar segurança com relação à expectativa que eu tenho? Como é que eu vou desenvolver meu polo industrial nos Estados Unidos? No começo, criar uma unidade industrial e usando a capacidade instalada. Como é que eu vou obter favores do Estado? Ou seja, há pelo menos algumas dezenas de possibilidades que existem aqui nos Estados Unidos que devem ser exploradas. Quanto mais abrangente forem as perguntas, seguramente melhores soluções advirão daí, porque você acaba, de alguma maneira, concatenando a chegada do capital, o valor do investimento, as formas sequenciais, porque eu deixei muito rapidamente na apresentação. Quando você fala em operação estruturada, não é normal no Brasil, nós temos medo, por exemplo, de estruturar uma operação aí, porque o juros sobe, o banco amanhã cancela a sua linha de crédito, o valor do câmbio varia e assim sucessivamente. Aqui é impossível deixar de levar em conta
a possibilidade de você fazer com o mesmo dinheiro 2 ou 3 formas de investimento que vão multiplicar. Imagina você fazer 10% em dólar, com operações seguras, seja no mercado imobiliário, seja em investimentos. Que diferença há se você está falando num investimento no Brasil de 3 ou 4% ao ano em real, certo? Agora, feliz ou infelizmente, o ônus da consultoria é fundamental para o sucesso ou para evitar, pelo menos, erros que podem acabar fazendo aquela velha máxima, que é a melhor coisa para chegar de volta no Brasil com 1 milhão é chegar aos Estados Unidos com 10, que você vai perder 9. Então, você tem que chegar com 1 e transformar em 2 ou 3. Isso é plenamente possível. Muito obrigado. Eu tenho uma segunda pergunta. Você disse que tem 10 maneiras, pelo menos, de fazer esse investimento. Mas eu queria que você falasse de 1 ou 2 modalidades, né, de investimento que têm sido mais utilizadas pelas empresas brasileiras e qual é o valor mínimo para quem está pensando em investir nos Estados Unidos começar esse investimento, por favor. Olha, seguinte, em termos de investimento puro e simples, sem entrar na área empresarial, normalmente a operação que mais os brasileiros estão se interessando é por essa operação casada ou estruturada, nada a ver com a Odebrecht, certo? É aquela operação em que você começa com um investimento financeiro e, a partir dele, você levanta um valor de 90% em geral, a um juro muito mais barato. Então, em termos reais, você aplica 7, levanta um dinheiro a 3, então você já está ganhando 4% e investe esses 90% ou 65%, 60% no setor imobiliário para ganhar mais uns 4 ou 5. Então, você vai chegar no investimento seguro a 10%. Na área empresarial, há uma enorme quantidade de operações. Em geral, o empresário vem e ele quer estruturar a sua empresa para ser, assim, o seu braço internacional. Aí depende do campo de atuação, se é uma empresa empresarial, de indústria, se é uma prestadora de serviço que faz turismo, certo? Se é uma prestadora de serviço que faz exportação e assim sucessivamente. O que nós temos visto é que o mercado é muito bom para todos, né? Veja você, aqui na Flórida, certo? Você tem mais ou menos pelo menos umas 300 ou 400 formas de investir, seja através de franquia, seja criando uma empresa para amanhã ser uma franqueadora de produtos, certo? O mais importante, Belisário, é a pessoa chegar e perguntar, e ser humilde em saber, olha, eu tenho que aprender aqui, quase toda a minha experiência no Brasil precisa ser reciclado com um país que é diferente. Eu te falo que na área industrial dá para fazer muita coisa, eu diria que na área de comercialização. Veja, por exemplo, Belisário, o 321, que eu acho que muitos poucos empresários no Brasil usam isso aí, que é a forma de você entrar no mercado americano através do B2C, ou seja, você exporta diretamente para o consumidor americano, que é uma maneira maravilhosa de entrar no mercado, porque você vai ter o quê? Você vai ter a possibilidade de entrar no mercado para vender direto ao consumidor, sem precisar fazer um estoque regulador nos Estados Unidos. Esse produto vai ter isenção de impostos até $800 por um valor por $800, e você vai atender ao cliente diretamente, seja para exportar guaraná ou peça de motocicleta, certo? Então, aí que vale a humildade da pergunta, certo? O que é que eu faço para obter o melhor resultado com esse produto que eu quero colocar nos Estados Unidos? Como é que eu faço para ter um processo de finalização? Tem uma expressão muito interessante que a gente usa tudo, que é o assembly, né? Manaus assemble os seus produtos para mandar para São Paulo, certo? Os Estados Unidos assemble os produtos internacionais para mandar até para o Brasil de volta, porque quando você coloca a bandeirinha americana, você está valorizando o seu produto. Essa fábrica lá de São Paulo, que a gente está trazendo, que faz produtos na área de motocicleta, hoje ela traz uma parte do produto da China, uma parte do produto dos Estados Unidos. Essa montagem vai ser feita aqui, vai voltar para o Brasil, uma parte grande, mas a partir dos Estados Unidos ele vai mandar essas peças, que é uma parte da motocicleta, para praticamente o resto do mundo. Então, o estudo que se fez, ele vai praticamente aumentar em 10 vezes em 2 anos a sua capacidade de entrega por um preço muito mais
em conta do que ele fez no Brasil. Então, cada caso exige um estudo individualizado, é muito difícil generalizar. Lógico, muito obrigado. Você esqueceu só de mencionar, no caso do investimento empresarial, qual é o valor mínimo para começar nos Estados Unidos? Olha, depende do projeto. Se você vai entrar, por exemplo, numa franquia, você provavelmente está falando em alguma coisa em torno de 100, 150 mil. Se vai fazer um investimento financeiro estruturado, provavelmente você está falando no mínimo de 500 mil dólares, certo? 20 mil dólares. E lembre-se o seguinte, isso é uma coisa importante. Na medida em que você esteja com o projeto em andamento aqui, a partir do segundo ano, você tem forma de obter capital dentro do próprio país, através da Small Business Administration, que vai fazer com que o governo federal lhe garanta 75% do investimento. Então, por isso que não vale fazer planejamento de curto prazo. Você tem que saber a partir de quando você precisará de uma injeção de capital que possa ser obtido dentro do país. Acho que a dona Maria Deise quer fazer uma pergunta. A Maria Deise quer fazer, mas eu ainda tenho mais uma antes. É o seguinte, tudo bem, mas para conseguir, no investimento, quando envolve a obtenção do visto EB-5, né? Qual é o valor mínimo hoje? No caso hoje o EB-5 de quem queira se mudar para aí também. É uma boa pergunta. O EB-5 ele aumentou o valor e facilitou. O que aconteceu? Em 21 de novembro do ano passado, o valor que era 500 mil dólares, hoje está em 900 mil, certo? Qual é a vantagem do EB-5, que é, digamos assim, o Rolls Royce dos vistos de imigração? É que você não precisa ter nenhum outro quesito a não ser a origem legal do dinheiro, certo? Você não precisa falar inglês. Desde que você tenha uma origem legítima desses recursos, você consegue fazer um visto EB-5 que lhe dá o green card. A mudança que houve para melhor é que antes no EB-5 você entrava numa fila first in, first out, ou seja, o primeiro que entrava era o primeiro a ter uma resposta. Agora, foi uma separação feita por país. Então, o primeiro que entrar do Brasil é o primeiro que vai ter a resposta do Brasil. Ele não se mistura com a linha da China, da Iugoslávia, do Japão ou da Inglaterra, e assim sucessivamente. Então, por exemplo, os vistos EB-5 que nós demos entrada do ano passado até outubro, todos já saíram. E saíram no primeiro semestre. Né? Então, ele está saindo relativamente rápido. A qualidade dos projetos é muito boa. Se você compõe uma operação estruturada com o EB-5, você vai acabar tendo uma receita bastante interessante, que é o que a gente está fazendo com a Ásia, certo? E o mais importante é o investimento. Você não está, digamos assim, pegando 900 mil dólares e entregando como pagamento de um visto. Você está investindo e vai receber, depois de 5 anos, esse dinheiro de volta, com a vantagem, depois de 5 anos, você pode se tornar também cidadão americano. Então, o EB-5 é um visto sensacional para quem tem recursos, ao contrário do que eu imaginava, que esse ano, praticamente, com o valor novo, nós não iríamos ter a demanda por EB-5. Eu vou dizer que foi o ano que a gente teve mais demanda, há mais brasileiros buscando esse visto do que no ano passado, à exceção daqueles meses críticos antes do aumento do valor. E é um negócio, para quem tem recursos, é muito melhor fazer um investimento seguro, que daqui a 5 anos você vai ter o dinheiro de volta e garante o green card para você, para o cônjuge e para os seus filhos menores de 21 anos, do que buscar vir com visto de estudante, que depois cada vez está mais complicado, ou tirar algum tipo de outro visto que acaba não saindo. O EB-5 é o melhor deles. Né? Muito excelente. Eu tenho mais perguntas, mas eu vou passar para os demais. Depois eu faço as que eu ainda quero fazer. Ministra Maria Deise, por favor, a palavra está com a senhora. Tá certo. Então, boa tarde. Parabéns demais ao senhor Carlos Barbieri pela apresentação. Senhor Carlos, uma das coisas que o senhor falou que mais me chamou a atenção, quando o senhor disse que essa guerra comercial deverá continuar independentemente de quem vier a ser o presidente dos Estados Unidos, mesmo com Biden, e que o senhor visualiza a saída de empresas americanas de lá, se eu entendi bem, porque isso se falou muito, né? Até no início da pandemia, que o próprio Japão faria isso, mas logo depois nós ficamos sabendo que os japoneses vão sair de lá, mas eles pretendem continuar ali pela Ásia mesmo, porque escutamos ouvir falar
aqui a esperança de que viesse alguém para cá, para o Polo Industrial de Manaus. O senhor, se eu entendi bem o que o senhor disse, o senhor vislumbra essa possibilidade de que empresas americanas possam vir se estabelecer aqui? E se for o caso, imagino que outros países também vão querer atrair essas empresas, atrair esses investimentos, já deve haver concorrentes. Como é que seria, se isso procede, como é que seria que o Brasil deveria fazer para, vamos dizer assim, para pegar a oportunidade e descobrir quais são elas, enfim, tomar a linha de frente aí de ação? Essa é uma pergunta extremamente procedente, ministro. Acabei de almoçar com o presidente da Apex aqui nos Estados Unidos, certo? E eu estava comentando justamente esse fato que a senhora coloca com muita claridade, certo? Não há dúvida nenhuma que a China vai perder uma parte substancial das indústrias estabelecidas lá. Não só as empresas americanas, as alemãs, as italianas, as francesas, porque o mundo vai ter que se reorganizar, não pode estar submetido, por um lado, a um país que tem o oligopólio do produto e que mata a sua indústria interna, né? Então, o mundo terá que encontrar uma saída. Os senhores sabem do plano 2025 da China, que é dominar o comércio mundial a partir da logística nesse ano de 2025, que é um plano público, não é um material conspiratório, está dentro do que foi publicado pelo Partido Comunista Chinês. E o mundo começa a ver que ele precisa se defender. Veja o caso da relação Brasil-pandemia. Toda a exportação brasileira de soja e outros produtos para a China durante a pandemia, até o mês de agosto, a China exportou apenas em máscara e ventiladores. Ou seja, e nós sabemos também, claro, que isto não é só um benefício da China. Há empresas americanas, há empresários americanos, investidores americanos, ainda até indo para lá. Veja esse Soros, né? um magnata aqui americano, por uma feliz coincidência dele, sem querer colocar isso em teoria conspiratória, em setembro do ano passado ele começou a investir e hoje ele tem o maior centro de fabricação de máscaras e produtos ventiladores exportados pela China. Então, há uma cornucópia ostensiva entre alguns setores capitalistas fortes e a China. E esses não vão sair da China, porque eles vão pressionar o americano na medida do seu interesse para que esses produtos, especificamente, a base de dados das empresas de informática, a Oracle, a Apple, etc., vão continuar lá. Mas a China é um mundo de setores industriais. E eles vão querer sair porque ninguém vai estar querendo estar sujeito a limitações tarifárias. Os Estados Unidos, se o presidente novo entrar nos Estados Unidos e tirar as barreiras tarifárias totais, seguramente a chance dele permanecer no governo vai ser muito pequena, certo? Então, ele vai ter que manter algum tipo de coisa e o investimento externo sempre é feito com base em muita segurança, ele quer um planejamento de longo prazo. Como chegar a eles? Eu acho que é uma questão de atuação individual. É claro que nós gostaríamos que o governo brasileiro, através do Itamaraty, da Apex, fosse à China e falasse, olha, o Brasil é essa maravilha, nós queremos aquela coisa toda, mas ainda mais na China, que é um país de economia centralizada. Mas, na verdade, o que vale é um empreendedor, é a gente sair da Zona Franca de Manaus, ir lá e dizer o que nós temos no Brasil oferecendo, como nós fizemos para duas empresas, uma de Santa Catarina e uma de São Paulo, que as indústrias americanas vieram nos perguntar a possibilidade e eles já estão de mal e já estão mudando, certo? Então, é muito mais um trabalho individual, é ir buscar, né? Então, esses prefeitos nos procuraram, a gente estabeleceu um programa de apoio para o investimento estrangeiro, né? Agora estamos estudando isso com o Rio Grande do Sul também, e vamos levar esses investimentos a milhares de empresas. E aí vem o terceiro ponto que a senhora colocou muito bem. Nós não estamos sozinhos, né? A gente tem que combinar com os russos, certo? Porque a Índia está arduamente trabalhando para isso, o Paquistão está trabalhando para isso, a Singapura está trabalhando para isso, o Vietnã está trabalhando para isso, então o Brasil não está sozinho nessa corrida. Mas eu diria que há um tal volume de gente saindo
e o Brasil está tão próximo dos Estados Unidos, né? Nós estamos aí de Manaus, o quê? A 4 horas de avião ou alguns dias de navegação, que o Brasil é mais atraente do que qualquer um desses países da Ásia, para quem pensa em Estados Unidos, não para quem está no Japão e quer colocar os seus produtos na Ásia como um todo. Mas para quem está buscando colocar o seu produto no mercado americano, nesses 3,2 trilhões de dólares que os Estados Unidos importam por ano, sem dúvida nenhuma, o Brasil tem uma vantagem de estratégia geopolítica muito importante. Muito obrigado. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ellen? Se ninguém tiver mais pergunta, eu tenho uma pergunta difícil. É o seguinte: você nos disse agora, Barbieri, que este ano aumentou muito o número de procura de brasileiros pelo visto EB5, né? O que me surpreende por causa do valor do câmbio, esse câmbio absurdo que ficou aqui no Brasil, muito, né? Mesmo com esse câmbio, teve essa procura. Então, para mim, é surpreendente. Minha pergunta é, como você também é economista, está sempre envolvido muito com isso, aqui no Brasil, a inflação, nós estamos tendo uma alta acelerada da inflação, ninguém sabe como é que vai ficar, mas os prognósticos macroeconômicos não são bons para 2021. A gente vai ter muita inflação. Mas nos Estados Unidos também, a inflação está aumentando, não é? Minha pergunta é, inflação lá, inflação aqui, como é que vai ficar o câmbio? O câmbio vai melhorar em relação ao real? Ou vai... Qual é a sua avaliação em relação ao câmbio real e dólar, americano e dólar? Vamos dividir em duas partes. Eu quero só destacar que uma senhora Ellen está tentando fazer uma pergunta, mas ninguém escutou. Então, depois vou você passar vê para ela daqui a pouco. Vamos lá. O câmbio, eu acho que o câmbio do Brasil ele é muito, digamos assim, influenciado pela questão política nacional. Porque o dólar que o Brasil opera, ele é, digamos assim, em termos de meio de comunicação, ele é traço, ele não tem nenhum significado internacional. O Brasil não faz verão no seu câmbio, porque a nível internacional, quanto que opera o Brasil de câmbio é muito menos do que, digamos assim, Fort Lauderdale opera aqui. Então, não tem sentido a gente pegar e tentar levar o câmbio por aspecto macroeconômico mundial, porque não faz sentido. Como economista, eu te falo isso. Agora, o que acontece é que há algumas ilusões, certo? Então, por exemplo, o diretor do maior banco aí, público brasileiro falou, não, com a entrada do Biden, o dólar vai cair a 4. Aí todo mundo parou e suspendeu, falou, vamos esperar chegar a 4. Não vai chegar. Não há nenhuma razão política ou macroeconômica brasileira que faça o câmbio baixar, certo? A cada tossida do presidente da Câmara, o câmbio sobe, né? Então, a inflação, nós vamos ter no Brasil, a inflação americana, se ela vier a existir, você viu que até o governo gostaria, mas não está conseguindo, né? Eu vejo que os Estados Unidos colocou 7 trilhões de dólares no mercado. A única coisa que subiu foi a Bolsa de Valores, porque o dinheiro saiu do governo e foi para a mão de particulares, que até de uma Robinhood da Uivida, andaram aplicando. Então, não há subida do valor, que os Estados Unidos têm uma contrapartida muito forte, que é a produção interna e a importação. Então, o controle inflacionário americano é muito mais feito pela livre iniciativa do que pela quantidade de emissão. Até porque a emissão americana, o famoso M3, ele fica subordinado à demanda mundial do dólar. E, queira a China ou não, o dólar ele é demandado. Então, ele colocou 7 trilhões, uma parte desses 7 trilhões ficou aqui, mas uma grande parte saiu, certo? A demanda mundial por dólar, certo? E você falou um fator importante, o Brasil com inflação. Onde é que o brasileiro vai aplicar o dinheiro com o dólar aumentando? Em dólar ou em peso argentino, certo? É muito provável que, por mais fã que ele seja do Maradona, ele não vai aplicar na Argentina, ele vai aplicar nos Estados Unidos. Isso acontece com o Brasil e os outros 200 países do mundo. Então, esse dólar que foi assim
colocado em forma de enxurrada no mercado, não tem mais nenhum aqui dentro. O que não está na bolsa tá na poupança. Você vê que o consumo esse ano aumentou que alguma coisa de 2,3%, que foi totalmente absorvido pela capacidade da indústria americana. Então, eu não creio que nós venhamos ter aqui nenhuma inflação substancial. O próprio Fed, que controla isso, já disse, olha, eu por mais 1 ano e meio, 2 anos, eu vou manter essa taxa de juros negativo, porque nós precisamos fazer o crescimento do país. Ou seja, ele que tem a obrigação de controlar o valor da moeda, já disse que ele não acredita em inflação, pelo menos nos próximos 24 a 36 meses. Tá? Eu não quero crer. Agora, aí no Brasil, por que o pessoal faz EB5? Faz porque ele quer dar ao filho a oportunidade de estudar num país mais desenvolvido. O custo do que ele paga pelo EB5, ele economiza em educação, certo? Você vê, escola pública, onde eu moro. Todas as escolas públicas aqui, na região de Palmeiras, são AAA. Os meus 2 filhos saíram da escola secundária, conseguiram bolsa de estudo na universidade. Então, se você comparar o custo de uma educação de primeira linha no Brasil e o custo de uma educação aqui, na palestra que a gente teve a última vez aí em Manaus, você lembra? Se aqui nos Estados Unidos, você como cidadão americano, como residente nos Estados Unidos, o teu custo de educação para os filhos é muito próximo a zero, seja no ensino médio, seja na universidade, certo? Então, essa questão da educação, essa questão de futuro, a questão de segurança, é que faz as pessoas, mesmo com o dólar mais alto, seguirem investindo e procurando a residência através desse visto de investidor EB5. Muito obrigado, Barbieri. Vamos ver se a dona Ellen agora nos ouve. Ellen, você nos ouve? Gostaria de fazer uma pergunta? Sim. Boa tarde a todos. Vocês estão conseguindo me ver? Sim, ouvindo e vendo. Pode falar, pode fazer a pergunta. Meu nome se chama Ellen Toga. Na verdade, não é uma pergunta. É contribuindo. Eu não sei quanto tempo a gente tem. A sua manifestação é rápida. A gente tem alguns 15 minutinhos. Não, se a senhora quiser falar, Sim, é 1 minuto. Eu presto serviço para... Sim, eu presto serviço para a Virosa. Trabalho na área de logísticas aqui em Manaus, né? Então, assim, a gente está fazendo um trabalho, levantamento para o mercado dos Estados Unidos, certo? O nosso produto são produtos, né, alimentícios, e nós estamos buscando o mercado na parte do vinagre, tá? E eu já fiz aqui algumas cotações, eu trabalho com frete internacional também, e eu gostaria, assim, alguma dica que possa estar, né, onde a gente pode estar buscando, além da Apex Brasil, né, a gente já está com eles, e onde a gente pode estar buscando mercado, fazendo mesmo uma pesquisa, até mesmo com relação a preço, né? Já tive nos Estados Unidos, eu vi alguns produtos. Acho que ela... possíveis, alguma indicação que a gente possa estar fazendo realizações de pesquisas. Ok, muito obrigado. Obrigado, Ellen. Quer fazer algum comentário? A sua pergunta é muito procedente. Como eu estava dizendo anteriormente, eu acabei de almoçar com o presidente da Apex da América do Norte, o General Cid. Sim, sim. O nome é aqui. E o que a gente estava justamente conversando é o seguinte: a Apex, como é natural, ela presta um bom serviço ao exportador brasileiro, no básico, certo? Então, veja você quer colocar o seu vinagre nos Estados Unidos. Perfeito. A pesquisa que um órgão público pode dar é uma pesquisa genérica, certo? Ele vai contar com os dados públicos. Se você vai tentar colocar o seu produto, você tem que definir qual é o canal de distribuição que você vai fazer. Não, quero colocar meu produto através de supermercado, através de B2B, eu quero colocar, enfim, qualquer um do sistema. Tem 10 maneiras diferentes de entrar no mercado. E, a partir dessa opção, fazer uma pesquisa real, profunda, para ver a forma de comercialização. Eu comentava com eles, por exemplo, uma das maiores distribuidoras aqui, a maior, na verdade, que é a Cisco. Ora, se eu chegar a Cisco e for levar, eu quero trazer aqui o vinagre da Dona Ellen, eles não vão me atender. Porque a empresa ela quer saber o que a senhora sabe
para dizer a ele o que eles vão ganhar. Ele quer saber qual é o turnover do produto, qual é o markup que a senhora vai dar, qual é a vantagem que eles têm em tirar o vinagre A e colocar o vinagre B, se a senhora estiver indo na gôndola do supermercado, e assim sucessivamente. Então, o sucesso de uma exportação está no investimento que a senhora faça para estudar o mercado de tal maneira que o potencial distribuidor, vendedor, comercializador, seu, se a senhora vai fazer com marca própria, oferecer para máquina de terceiros, etc., ele tem que saber o seguinte, olha, esta empresa é viável. A gente está fazendo estudo agora com uma empresa aí do Nordeste que faz polpa de fruta. Maravilha. E eu disse a eles, olha, se vocês não conseguirem demonstrar ou ao supermercado, ou ao grande distribuidor, ou ao pequeno distribuidor, não importa, que você sabe mais do negócio dele do que ele não vai levar. Por que ele vai tirar um produto que já está na linha para acrescentar outro se ele não vê uma vantagem? Né? E a vantagem que quem vai ter que demonstrar a vantagem é a senhora. Né? Olha, meu produto tem esse valor agregado, tem essa diferença, o markup seu vai ser maior. Se você, em vez de por força do meu produto, se eu colocar aquele, eu tenho essa coisa, enfim. A grande dica que a senhora queria é o seguinte: estude o mercado, pesquise o mercado, não economize na pesquisa. A pesquisa, quando a gente fala para o cliente, olha, eu tenho pesquisa de mercado de $1.500, tenho pesquisa de mercado de $15.000. Qual que você quer, certo? É a mesma coisa que comprar automóvel. Quero automóvel. É só para andar, anda no Fusquinha, certo? Não, eu quero um carro que me dê segurança, que eu vou viajar, tá? Então eu quero um Lexus, certo? Então, a pesquisa é a mesma coisa, você tem que ter um investimento na pesquisa suficiente para lhe dar a base para fazer o segundo passo, que chama plano estratégico de entrada. Então, você faz a pesquisa, faz uma análise SWOT, aí você entra no plano estratégico de entrada. 90% que vai dar certo. Agora, pesquisa comprada pronta, assim feita, com muito boa vontade por órgão público, tem muito pouca chance de lhe balizar a forma de entrada no mercado americano. Estou aqui há 30 anos, faço isso todo dia, e eu posso falar de cadeira que da sua pesquisa que vai sair um bom plano estratégico de entrada, para poder ter sucesso. Muito obrigado, Barbieri. Muito obrigada, excelente. Muito obrigado. Vamos ver se tem mais alguma pergunta, senão eu tenho uma última e a gente termina com a sua manifestação. Alguém quer mais alguma pergunta? Mais uma? Bem, eu tenho uma última pergunta. Barbieri, quando você esteve aqui em 2018, você falou um pouco para a gente sobre uma modalidade de investimento que é através da compra de cotas em um investimento pré-existente, não é isso? Uhum. Você poderia ainda continua com ainda existe e continua nesse tipo de investimento? Se for o caso, explique para a gente como é, e aí depois já passo para as suas considerações finais para a gente encerrar essa nossa live de hoje, tá bem? Certo. Quando nós temos aí, beleza, nós estamos falando de um projeto que a gente chamou, assim, apenas para efeito disso, e ficar mais claro, chamado aposente-se em dólar. O que é o aposente-se em dólar? É quando as pessoas não têm uma capacidade financeira de investimento grande, mas ele tem uma ideia já pré-definida de em quanto tempo e com quanto ele vai querer aposentar-se, certo? Então, usando um exemplo numérico apenas para ficar mais claro. Bom, eu quero me aposentar recebendo $5.000 por mês, e eu quero me aposentar daqui a 5 anos. Então, a gente faz o quê? A gente faz o cálculo reverso. Quanto que você vai ter que ter daqui a 5 anos, de tal maneira a que você calcule quanto de investimento você vai fazer. Aí passa o segundo passo. Bom, eu sou um dentista, eu posso aplicar $3.000 por mês, eu tenho a minha casa que eu posso vender, que ela está alugada e não está me rendendo nada, e ainda tenho uma esperança do meu sogro morrer e ainda pegar uma parte da herança, certo? Eu estou apenas brincando com os números, certo? A partir disso, a gente faz um planejamento, porque aí você entra dentro de cotas de um condomínio de aplicação grande. Embora as cotas sejam individuais, os valores aplicados no nome do investidor, ele não fica em nome nem da Oxford, nem de uma corretora, fica no nome do investidor, ele entra num pacote de valor em que ele vai ter, mesmo por um valor menor, uma remuneração significativa. Porque, vamos pegar, essa empresa que a gente trabalha mais, ela opera $1 trilhão por ano. Ora, então, como a Oxford é seguramente a maior empresa que utiliza o serviço dela e que faz a aplicação,
eu consigo dar para o investidor, às vezes, de $100 mil, a mesma coisa que eu dou para um investidor de $1 milhão, certo? Claro que a forma de aplicação é diferente, mas o percentual é o mesmo, né? Então, a forma que a gente faz é tentar dar a cota, como você colocou muito bem, dentro de um valor final próximo entre um grande investidor e um pequeno investidor, se a ideia dele for fazer realmente um planejamento para, ao final de um certo tempo, ele ter um valor disponível que possa lhe dar uma renda pré-estabelecida por ele para parar de trabalhar. Com isso, em não havendo mais perguntas, eu quero agradecer demais, Belisário, a oportunidade de estar conversando contigo, com os empresários aí da região, a dizer que eu acredito profundamente que é hora da virada para o Amazonas como um todo, para Manaus em particular, para os estados aí do Acre, de outros estados do norte que estão, Rondônia, né, com um espaço enorme para crescer, certo? E há uma única mensagem, certo? Acreditem. Acredite, os Estados Unidos vai continuar crescendo, o comércio mundial vai continuar crescendo. Essa crise foi benéfica sob muitos pontos de vista. Você imagine, Belisário, eu tinha 20 palestras para dar esse ano no Brasil, só no estado de São Paulo. Todas se transformaram em 5 palestras dadas a partir desse mesmo lugar para 742 pessoas. Olha a diferença. Então, há coisas melhores que aconteceram com isso, certo? Em vários segmentos. Há coisas piores, dificuldades. Nós temos que modificar completamente a nossa cultura, a nossa reação, às vezes, a uma comunicação por internet, certo? Mas veja o que você fez aí. Você tem praticamente um webinário por vários, por semana, às vezes, trazendo pessoas fantásticas que você não conseguiria organizar tudo isso de um presidente da Embratur com um diretor de uma grande corporação, com o vice-presidente da República, assim sucessivamente, se não fosse, quem sabe, a aceitação por parte das pessoas de que o mundo mudou. Eu te parabenizo, te agradeço o convite, e em havendo mais dúvidas que surjam ao longo do tempo, por favor, eu tenho certeza que o Belisário será simpático e amoroso o suficiente de nos mandar, e eu terei todo o prazer em responder. Não, eu vou passar o contato de todos para você e vou passar o seu contato também para todos, inclusive para o pessoal dos nossos associados. E nós temos também uma interface muito boa com os órgãos de desenvolvimento regional. O superintendente da SUFRAMA participa do nosso grupo, a superintendente da Sudam, que fica em Belém, participa do grupo, o presidente do Banco da Amazônia participa. Então, para todos eles, eu vou passar essa palestra e conversar, pedir que assistam, porque eles podem também ter inspiração a partir do que você disse. Tá bem? Mais uma vez, em nome dos associados da Panamazônia, muitíssimo grato, Barbieri. Excelente apresentação. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Um abraço, então. Obrigado a todos.